O que hoje existe é uma escassa documentação. Nós temos poucos elementos que nos permitam fazer afirmações seguras ou relativamente seguras sobre o que foi a vida de Camões. A dúvida começa logo sobre a data do nascimento. Quando dizemos que Camões terá nascido em 1524 ou 1525, estamos a confiar na palavra de Manuel de Faria e Sousa, um grande comentador de Camões, ativo na primeira metade do século XVII, que lembra que viu um registro de nomes de homens que estariam destinados a embarcar para a Índia no ano de 1550 e o nome de Camões figurava nessa lista como sendo um homem com 25 anos. A Carta de Perdão é hoje o mais antigo documento, 1553. Repare-se que Camões já teria, por esta altura, 28 anos. Temos uma Carta de Perdão que nos mostra um Camões pronto a entrar numa rixa, num dia de procissão solene em Lisboa, o dia do Corpus Christi, a entrar numa rixa e a ferir no pescoço, junto aos cabelos do toutiço, um certo Gonçalo Borges, a ir parar à cadeia por causa disso e a ser libertado mais tarde, justifica-se, porque Gonçalo Borges teria perdoado ao seu ofensor. Camões é descrito como um homem mancebo e pobre que vai servir o rei para a Índia. O que o documento não nos conta, e podemos sobre isso pensar um bocadinho, não nos conta é como é que Gonçalo Borges perdoou a Camões. Perdoou de modo próprio ou foi persuadido a perdoá-lo? E se foi assim, quem eram os amigos de Camões? Que proteções em torno de Luís Vaz existiam e lhe abriam portas para que pudesse, provavelmente, encetar uma etapa nova da sua vida? O Camões Brigão pode ser, ao mesmo tempo, um poeta capaz de escrever sonetos petrarquistas e de fazer extraordinárias exaltações da beleza feminina, por exemplo. Quando vemos que Garcia de Horta, na Índia, em Goa, o médico Garcia de Horta, confia a este poeta a responsabilidade de elogiar os seus colóquios dos simples e drogas perante o vice-rei da Índia, podemos pensar que Camões já tinha, neste tempo, adquirido um claro prestígio, ou pelo menos aos olhos de uma figura como Garcia de Horta, ter-se tornado um elemento, uma figura muito respeitável. O que não sabemos é que livrarias se abriram a Camões ou como é que Camões tinha acesso aos livros que seguramente leu para escrever Os Lusíadas. Mas, por exemplo, uma relação como a que terá existido com Garcia de Horta, a proteção, enfim, sobre a qual se especula de algumas figuras altas da hierarquia no Oriente, tudo isso, a própria amizade com algumas figuras, como Diogo do Couto, podem ajudar-nos a imaginar, ao menos, o que seria a diversidade de fontes ao alcance de Camões e a possibilidade de elas aceder. Talvez não se estranhe que entre, sobretudo, finais do século XIX e meados do século XX, numa onda de um certo biografismo, se tivesse querido dar uma identidade amadas de Camões. José Maria Rodrigues imaginou que Camões amaria perdidamente enfim, a meia-irmã de Dom João III. Dona Maria é por si uma figura fascinante. Dona Maria desenvolve uma ação mecenática, é prometida, ou pelo menos aparece como uma noiva possível de grandes figuras do tempo. Fica sempre solteira, é alguém que patrocina as artes. Não nos custa muito perceber porque é que, por exemplo, uma figura como José Maria Rodrigues associa a Infanta e Camões. Jerónimo Corte Real terá sido o primeiro poeta em Portugal a concluir uma grande obra épica.
portanto, 3 anos antes da edição dos Lusíadas, já o manuscrito de corte real, um sumptuoso manuscrito, preparado seguramente para ser um presente luxuoso na corte, eventualmente ao próprio rei, já a obra de corte real estava concluída. Agora, percebemos é que há um silêncio recíproco. Nem corte real menciona Camões, nem Camões, por exemplo, alguma vez admite nos seus textos ter conhecido o poema de corte real. Era hábito que no século XVI um livro, uma obra, aparecesse preludiada de uma série de composições elogiosas. Nos Lusíadas nós não temos isso. O elogio vem do padre revedor da Inquisição, que faz elogios ao poema, mas de facto não temos outras vozes, outros autores a fazerem coro e a exaltarem o poema de Camões, como se o poeta fizesse à sua volta uma espécie de silêncio ou de solidão. Há um documento que aponta a data do 10 de junho de 1580 como sendo a data da morte de Camões. Há também, na primeira biografia de Camões, de Pedro de Maris, uma referência a uma lápide que teria sido mandada colocar no sítio da sepultura de Camões, em que se apontava a data de 1579. Quando Filipe vem para Portugal, ou que vem a Portugal, segundo rezam as crónicas, o rei teria ainda a esperança de poder encontrar Camões, o que significa que, de facto, Camões não teria morrido há muito tempo, e é muito significativa essa vontade. Em 1580 fazem-se 2 traduções castelhanas dos Lusíadas, ou 2 traduções dos Lusíadas para castelhano, melhor dizendo, e Filipe, que era filho de mãe portuguesa, era neto de Dom Manuel, parece apreciar de facto Camões. Curiosamente, enfim, Eugênio Ascencio contou esta história, apoiando-se numa crónica. Filipe terá desejado que o seu ataúde fosse feito com a madeira que restava de uma velha nau abandonada em Lisboa. O rei escolheu para a sua última viagem qualquer coisa que o ligava a Portugal e podemos dizer que, de certa maneira, em 1580 começa, ou melhor, 1580 pode ser visto não como o ano da morte de Camões, mas como o ano em que Camões começa a libertar-se da lei da morte, com as traduções que dele se fazem, com a difusão da sua obra, com os sinais de admiração que seriam crescentes no tempo que viria a seguir. Camões viveu no século XVI e nós não podemos esquecer isso, não podemos querer que Camões seja igual a nós, mas podemos, sem dúvida nenhuma, fazer desse exercício de compreensão do passado, de entendimento do passado, qualquer coisa de valioso para nós próprios e podemos também, e creio que sem dúvida alguma, reconhecer que há nesse passado muito que continua a ensinar-nos, muito que continua a ser para nós orientador numa leitura do mundo. Se há aspectos do discurso camoniano que podem estar mais datados e nos quais hoje nós não nos revemos, há muitos outros em que a palavra do poeta continua a ser absolutamente luminosa e, diria, radicalmente inspiradora.